Saudações pessoal, sejam bem-vindos ao canal Biomed. Pessoal, hoje nós teremos uma aula rápida, bem resumida, sobre os lisossomas, pessoal. Olha, meus queridos, é importante realçar que os lisossomas são organelos que são responsáveis pelo processo de digestão intracelular. Muito simples, muito fácil. É importante também destacar que algumas enzimas que nós encontramos ao nível desses lisossomas, na verdade, são produzidos pelo retículo endoplasmático rugoso e, por sua vez, são armazenadas em pequenas vesículas, né, do complexo de Golgi. Só que essas vesículas, elas podem libertar-se do complexo de Golgi ou podem soltar-se do complexo de Golgi, formando os meus lisossomas, que especificamente seriam os meus lisossomas primários. Meus caros, meus queridos, aqui eu trago um esquema que na verdade vai elucidar de uma forma esquemática o processo de digestão intracelular, mas só que vai mostrar de uma maneira mais resumida, né? Lembrando que nesta fase aqui nós apenas temos os conceitos, eu trago os conceitos básicos de modo a facilitar a compreensão desta matéria, né? Teremos uma aula mais detalhada, indicando todas as etapas, com maiores detalhes, mas essa aula é mais resumida para poder te dar todos os conceitos, para poder te elucidar, de modo que eu possa caminhar nesta matéria, né? Agora, meus caros, se nós formos observar, eu disse anteriormente que nós tínhamos o complexo de Golgi, que por sua vez vai formar por vesículas, né, contendo enzimas no seu interior, e que por sua vez essas vesículas elas podem soltar-se do complexo de Golgi, essas vesículas que eu destaco nesse momento, elas podem libertar-se do complexo de Golgi de modo a formar os meus lisossomas primários. O que seriam lisossomas primários? Lisossomas primários são os lisossomas que ainda não iniciaram o processo de digestão, ainda não têm uma atividade digestiva. Muito simples e muito fácil. Porém, quando esses lisossomas começam já a iniciar um processo de digestão, quando já formam um vacúolo digestivo, nos denominamos de lisossomas secundários. Muito simples e muito fácil, muito simples e muito fácil de compreender. Agora, de uma maneira rápida, né, esquematicamente, como é que isso acontece? Olha, meus caros, uma substância ela pode ser englobada dentro da célula, ou pode invaginar a célula, através de um processo de endocitose, que na verdade consiste no englobamento de uma substância. Por essa substância, ela pode encontrar-se no estado sólido ou no estado líquido. Se a substância que for englobada encontrar-se no estado sólido, nós denominamos esse processo de fagocitose. Chamamos esse processo de fagocitose. Mas, se a substância que for englobada estiver no estado líquido, este processo nós chamamos de pinocitose. Muito simples e muito fácil. Ou seja, a fagocitose, assim como a pinocitose, são formas de endocitose. É muito simples, fácil de se compreender. São mecanismos, na verdade, de englobamento de uma substância. Olha, meus caros, se formos observar, uma substância ela pode ser englobada na célula através de um processo de fagocitose. O que significa que essa substância aqui encontra-se no estado sólido. Muito simples e muito fácil. E em seguida, essa substância vai permitir a formação do fagossomo. Olha, meus caros, um aspecto importante. Se esta substância englobada for englobada por pinocitose, o que significa que a substância encontra-se no estado líquido, aqui nós já não teremos fagossomo, teremos um pinossomo, muito simples. Entrou por fagocitose, vai formar o meu pinossomo. Entrou por fagocitose, vai formar o meu fagossomo. Entrou por pinocitose, vai formar o meu pinossomo. Muito simples, muito fácil. Olha, o meu fagossomo, ele na verdade vai unir-se com o meu lisossomo. Ou seja, tenho aqui o meu fagossomo e tenho o lisossoma primário. Eles vão unir-se, haverá uma fusão. E depois vai se formar, na verdade, o meu fagolisossoma. O que seria o fagolisossoma, professor? O fagolisossoma é a união do lisossoma com o fagossomo. Eles vão formar o fagolisossoma. Daí já vai formar-se um vacúolo digestivo, né? E vai começar-se o processo de digestão. Então, aqui eu destaco o meu fagolisossomo, que é a união do fagossomo com o lisossomo, que na verdade já é o nosso lisossoma secundário. Por que o lisossoma secundário? Porque já forma-se um vacúolo digestivo, que já vai começar a ativar-se o processo de digestão. Lembra que eu disse anteriormente que o lisossoma primário é aquele que ainda não iniciou o processo de digestão, enquanto que o lisossoma secundário é aquele que já
iniciou um processo de digestão. Após a ocorrência da digestão, após a ocorrência do fenômeno de digestão, as substâncias, né, que resultam desse processo de digestão, na verdade, vão estar contidas no meu vacúolo, vão estar contidas no meu vacúolo residual e depois, né, vão ser libertadas por um fenômeno de exocitose. Né? Estão a perceber? É muito simples, é muito fácil de se compreender. Então, tenho aqui a substância foi englobada por fagocitose e de seguida vai se formar o fagossomo. Se tivesse englobado por pinocitose, ia se formar um pinossomo e depois haverá uma união entre o meu fagossomo e o meu lisossomo, de modo a formar o meu fagolisossomo, que na verdade já é o nosso lisossoma secundário, porque já vai iniciar-se um processo de digestão. Muito simples e muito fácil. Após a ocorrência desse processo, o resto desse processo de digestão, os resíduos, eles na verdade vão estar contidos num vacúolo residual e depois vai fazer a libertação dessas substâncias através de um processo de exocitose, ou fazer a libertação, ou pode ser uma excreção, ou pode ser uma secreção, né? Dependendo, nesse caso, da substância que na verdade é libertada. E uma coisa muito importante a levar em consideração é que este processo, né, de digestão pode ocorrer numa substância que, na verdade, faz parte da própria célula. Daí que nós temos, na verdade, um processo de autofagia. O que, na verdade, é um processo autofágico? É quando, na verdade, a digestão, a substância que é digerida, ela, na verdade, faz parte da célula. Aqui tem um exemplo de um mitocôndrio, né? Se formos observar, aqui tem um exemplo de mitocôndrio. Tenho aqui, na verdade, o mitocôndrio. Olha, esse processo de autofagia é muito importante, porque vai permitir que sejam eliminadas certas estruturas que já estão desgastadas na célula, né? Vai permitir que sejam eliminadas, de modo a ter essa renovação dessas estruturas. Então, aqui, por exemplo, tenho um exemplo de autofagia. Tenho o caso do meu mitocôndrio aqui, é possível destacar o mitocôndrio, né? Que, na verdade, vai se formar um vacúolo autofágico, né? E os meus lisossomas vão digerir, na verdade, esse meu mitocôndrio, neste vacúolo autofágico. E depois os produtos, o resto dessa digestão vai ser contido no vacúolo residual e depois vai se eliminar, né? Através de um processo de exocitose. Então, isso é muito importante, é muito interessante. Agora, se a substância que for digerida vier de fora da célula, como este caso aqui de fagocitose, este processo nós chamamos de heterofagia e não autofagia. Heterofagia é quando a substância digerida ela vem de fora da célula, ou ela é englobada por pinocitose ou por fagocitose. Muito simples, muito fácil. Agora, se a substância vier dentro da própria célula, esse processo nós chamamos de autofágico. Um exemplo claro, temos aqui mitocôndria. Por que esse fenômeno? Quais são as vantagens? É que, na verdade, vai permitir a eliminação de estruturas desgastadas da própria célula. Aqui temos o caso de um mitocôndrio que precisa ser eliminado, vai formar-se um vacúolo autofágico, vai se digerir, né, esta substância, né, e depois, seguidamente, os restos da digestão vão ser eliminados da célula. Muito simples e muito fácil. Meus caros, aqui esse é um esquema muito resumido sobre como é que ocorre esse processo de digestão. Então, muito simples, muito fácil e superficial. Meus caros, sendo assim, vamos a uns exercícios bem rápidos extraídos do exame da admissão. Tenho 2 exercícios aqui rápidos extraídos do exame da admissão. Olha, o meu primeiro exercício foi extraído do exame da admissão da UEM da Universidade Eduardo Mondlane do ano 2020, né? O exercício número 19, que diz o seguinte: os lisossomas são organelos celulares responsáveis para marcar a alternativa correta. É óbvio, muito fácil, muito superficial. É fácil de perceber que a alternativa correta é a alternativa C. Claramente, os lisossomas são organelos responsáveis pelo processo da digestão intracelular. Muito fácil, muito simples, né? Muito fácil e muito simples. Vamos para outro exercício. Esse exercício foi extraído do exame de admissão da Universidade Eduardo Mondlane, de Biologia, claramente, do ano 2019, que diz o seguinte, esse exercício número 17, e diz o seguinte: considere as seguintes características atribuídas a um organelo celular. A primeira característica, vesícula com enzimas. Segunda característica,
forma-se a partir do complexo de Golgi. Então, levando em consideração essas características, a gente temos que marcar qual a opção que vai de acordo com essas características, né? Este organelo é A, plasto, B, um ribossoma, C, um lisossoma, D, um mitocôndria e E, um centríolo. Meus caros, isso é óbvio que é um lisossoma. Opa, a pessoa que havia marcado aqui havia se equivocado. Isto não está correto, mas sim seria um lisossoma, meus caros. Lembra que eu vos disse? Lisossoma contém o quê? Enzimas. E sem esquecer que este lisossoma é formado a partir do quê? Do complexo de Golgi. Muito fácil, muito simples e muito superficial. Meus queridos, eu paro por aqui com promessa de mais vídeos aqui no canal, de modo a facilitarmos esse nosso processo de compreensão da biologia. Tchau!